Oi, gente. É bom ter vocês aqui. Parece que eu estou sempre repetindo a mesma coisa, né? Mas é porque é sempre bom mesmo, né? Eu espero que vocês também sempre achem bom vir aqui, não é? Nesse tempo que a gente tem aqui gostoso, bem, com bastante calma, diante do Senhor, deixando que Ele fale conosco aquilo que Ele quer falar, não é aquilo que a gente quer ouvir, não. Né? E durante esse encontro, eu tenho tido assim, muitas alegrias de olhar para as irmãs, de ouvir muitas irmãs contarem as bênçãos se concretizando na vida delas. E isso é sempre muito agradável, né? Então isso tem sido uma alegria muito grande para mim, de ouvir as irmãs falarem do que Deus tem feito na vida delas. E às vezes aqui à frente, às vezes separadamente, saber do que cada uma tem podido experimentar em Deus. E eu sei que cada experiência é fruto de perseverança, de um coração aberto, né? Mas antes da gente falar aquilo que está no meu coração, conversar com vocês hoje, eu queria dizer para vocês que hoje é aniversário da Adriana. A Adriana hoje está fazendo aniversário. E eu queria perguntar para ela uma coisa. Você está hospedado em qual apartamento? No 37. E para onde você vai depois? Não. Daqui a pouco você vai ficar sabendo, tá bom? Deus a abençoe grandemente, minha irmãzinha, viu? Você é uma menina muito carinhosa. Deus a abençoe. O Senhor me disse que conversasse com vocês hoje a respeito de amor. Eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 13. Acho que nós sabemos isso aqui quase de cor, né? Mas sempre é bom. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos. E em parte, profetizamos.
Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menina, falava como menina, sentia como menina, pensava como menina. Quando cheguei a ser mulher, desisti das coisas próprias de menina, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei a Deus como também sou conhecida por Ele. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O amor é o maior porque ele cobre todas as transgressões, todas as dificuldades, todos os defeitos. Quando você olha para alguém com amor, você enxerga essa pessoa como Cristo Jesus a enxerga. Uma pessoa redimida, sarada. E nós somente conseguimos isso quando nos dispomos a amar. Se não tivermos coragem de amar, nunca vamos nos aproximar do Senhor Jesus. Nunca. E o aprendizado do amor é uma prática que deve ser adquirida no seu dia a dia. É a paciência em casa, a paciência no trabalho. E uma coisa que eu tenho aprendido muito ultimamente é você fazer tudo o que deve ser feito, não só sem reclamar, mas sem sentir sentimentos desagradáveis por dentro. Porque de nada adianta você preparar algo para alguém, para o seu marido, para o seu filho, para o seu irmão, para a sua mãe, se mesmo calada dentro de você, o sentimento é ruim. Porque a pessoa percebe. Percebe que você está fazendo de má vontade. Percebe que você está fazendo por obrigação. Porque assim como nós temos Espírito, e o Espírito testifica conosco, ele testifica também com as outras pessoas. A verdade é manifesta para todos, mesmo para quem ainda não a conheça. A pessoa sabe que aquilo é verdade. Então não há como enganar, não há como despistar. Não tem jeito de você fazer algo para o seu marido, para o seu filho, para uma pessoa qualquer, de boca fechada, mas com o coração amargurado e essa pessoa não perceber. É impossível isso. Eu sei que a palavra diz que a boca fala do que está no coração. E conheço muitas pessoas que ficam caladas, achando que com isso escondem o que está no seu coração. Eu também já fiz isso muito. Achava que bastava ficar calada. Não, não basta ficar calada, não. É preciso deixar a palavra mudar você por dentro. É preciso deixar a palavra mudar o sentimento, o pensamento.
A aparência não resolve nada. E a aparência não é só você fazer, não. Às vezes é você deixar de fazer. Você deixa de fazer para esconder um sentimento. Você deixa de falar para esconder a raiva. Você deixa de falar para esconder a impaciência. Não resolve. Ore em línguas. A oração em línguas coloca você diretamente em contato com o Senhor. E limpa o seu coração. Tira os sentimentos desagradáveis. E libera você de qualquer mágoa, de qualquer pensamento que não seja de acordo com a palavra. Da mesma forma acontece com os nossos filhos. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida que criar filhos é assim algo que ou você faz em Deus ou você não cria filhos. Eles ficam julgados. Porque o filho percebe, ele observa o seu comportamento, o seu jeito de ser. Ontem o meu menino me disse assim: todas as crianças que estão aqui no evento acham que você é brava. E engraçado, você não é tão brava assim. Eu falei, isso significa que eu aparento ser brava, então eu preciso me consertar, não é? Não, você é muito boazinho. Não dá para esconder. Não dá para esconder as limitações. Elas aparecem. Elas aparecem, não dá para esconder. Uma dificuldade que você tem, não pensa que você está escondendo, não, que você é tolice. Você tem que procurar perder essa dificuldade. Né? Há um versículo em Provérbios que me agrada demais. Ele diz assim, mais ou menos isso, para você não ser muito, não cobrar muito dos outros. E faz uma pergunta que diz assim, por que te destruirias a ti mesmo? Né? Era isso que eu queria que as irmãs pensassem a respeito. O que é o amor na sua vida? Como tem sido essa prática de amor em você? Em você. Em todo momento da sua vida. Mas o Espírito Santo também me disse que fizesse outra coisa hoje. E eu pedi, em obediência ao Espírito Santo, eu pedi ao irmão Lúcio que viesse para estar conosco. Por favor, irmão Lúcio, irmã Dalvina, por favor, acompanhe seu marido. Meu irmão, fique à vontade. Até agora, nós conversamos um pouquinho a respeito de amor. Mas o Espírito já deve ter te falado o que dizer aqui. Boa tarde. Pai, nós te agradecemos por tua glória sobre nossas vidas. Nós te damos louvor, Pai, pelo teu propósito em nossas vidas, ó Pai, sendo cumprido a cada dia conforme o teu querer. Te louvamos, Pai. Bendizemos o teu nome pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que nos ensina, que nos ajuda em todas as coisas. Muito obrigado, Pai.
É bom estar com vocês e poder compartilhar daquilo que Deus trata em nossas vidas a cada dia. E sabendo que aos casados a responsabilidade que nós temos diante de Deus em manter o nosso lar, a nossa casa, conforme o Senhor já designou, já nos diz por sua palavra. Nós precisamos, a cada dia, ficar atentos com o que Deus quer fazer e com a nossa missão, com aquilo que Deus designou para que nós cumpríssemos no lar. E ultimamente o Senhor tem mostrado a mim e a minha esposa, tem ensinado a nós a cada dia. E ultimamente o Senhor me mostrou que eu e ela, ajudar alguns irmãos no nosso meio acerca da vida, no dia a dia no lar. E pudesse assim conversar com os irmãos. E nós começamos assim. E o Espírito Santo me mostrou exatamente dessa forma. Eu sentado, conversando, eu e ela conversando com os irmãos. E nós temos 3 reuniões que já foram feitas assim. E Deus tem servido as pessoas, porque nós podemos conversar da vida em Deus, em relação à família, da nossa responsabilidade com nossos filhos. E ultimamente, eu sempre ouvi e já li a irmã Glória falar a respeito de uma só carne. Já li a Bíblia a respeito disso e quis viver como uma só carne com a minha esposa. Mas só nos últimos dias eu tenho percebido o quanto que é profundo ser uma só carne. O quanto que é extenso isso. Quando, há poucos dias agora, uma família, um casal de pessoas que eu havia conhecido já, um casal de drogados, foram presos e deixou 3 filhos na rua, entre eles um de 6 dias. E a família daquele casal não tinha condição nenhuma de assistir aqueles filhos. Eu assumi a responsabilidade de cuidar daqueles filhos e começamos então a cuidar. E por 3 dias aqueles filhos ficaram na nossa casa. E exatamente naqueles 3 dias, as colaboradoras da minha esposa não puderam mais estar com ela. E nós temos uma casa um pouco grande para nós, e tem muito serviço, temos muitas visitas, e agora tinha 3 crianças em casa. E eu via que a minha esposa, sem nenhuma ajudadora lá, ela tinha que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, cuidar de 3 crianças. Eu tenho uma menina com 13 anos que gosta muito de crianças, eu ajudava em meio período, e eu vendo tudo aquilo, e para mim era muito difícil. Eu sabia o quanto era cansativo para ela. E eu não percebi que aquilo foi me promovendo uma canseira muito grande em mim. E quando chegava a tarde, eu ficava mais cansado do que ela. Eu não sabia por que eu estava tão cansado, mas me incomodava o dia todo em ver ela fazer as coisas no tempo recorde. Um almoço, cuida da criança, cuida de outra coisa aqui e ali, e eu percebi esse cansaço em mim. Antes, eu era um marido, já depois de há pouco tempo atrás, que quando chegava
o horário em que eu dependia da minha esposa para roupa, para qualquer coisa que eu dependesse da minha esposa, e que ela estivesse cansada ou que ela não pudesse servir, tivesse trabalhado muito, eu dizia, mas você sabia que eu ia precisar de você? Você não podia ter evitado outros afazeres para me servir agora? Você sabia que eu ia entrar nessa dependência, que eu ia precisar de você, que você fosse, que você fizesse, que você me servisse. Eu queria ser servido naquele momento e achava que era um direito meu, porque ela é minha esposa, a minha ajudadora, que me servia, e eu não reconhecia o que ela havia feito. Mas através da prática dela, eu pude agora viver, na realidade, uma só carne com ela. Por causa da obediência dela ao Senhor. Me fez entender o que é ser uma só carne. E sentir o que ela sente. Mesmo não fazendo o que ela faz. E quando ela fez, estava todo esse trabalho, e eu dizia para ela, você precisa, a liderança da casa é sua, você é a rainha do lar, você então vai, eu procurava ajudar ela a administrar isso, você procura uma secretária, arruma uma ou duas se for necessário, para que você não se canse assim, não porque ela precisava me servir, porque eu estava cansado. Eu cansei de lavar roupa, cansei de passar roupa, cansei de cozinhar, cansei de cuidar de criança, eu cansei. Eu cansei a tal ponto de não aguentar mais nada, eu ia dormir muito cansado. E ela deitava de um lado e dormia, e eu também dormia, porque eu estava morto de cansado. Eu sei que isso aí parece estranho para alguém, mas é verdade, é o que eu estou vivendo hoje. E por quê? Porque eu sou bonzinho? Porque eu quis fazer isso? Talvez você podia, mas o meu marido, será que pode ser entender isso também? Pode, claro que pode. Mas depende de você. Depende do seu comportamento. Isso não chegou em mim porque Deus tratou comigo primeiro. Tratou primeiro com ela. Eu tive que entrar nesse entendimento, deixar o Espírito Santo me ensinar como me comportar com a esposa que me tratava de tal forma que eu não podia, eu não sabia como relacionar com ela, diante daquilo que ela agia em Deus. E assim Deus está nos ensinando a cada dia, tanto comigo, entre eu e ela, e os nossos filhos. E o mais interessante, algo que eu quero que você entenda, que você não tem que cuidar das pessoas, do teu marido diretamente, ou dos teus filhos diretamente. Primeiro você tem que cuidar de você, da sua condição, como você vive, como está o teu coração. E quando você cuida de você, você tem condição de servir os filhos, o marido, a esposa. Um dia, eu estava saindo para uma caminhada, à tarde, e tem umas camisetas que eu gosto mais do que outras, uma roupa que eu gosto mais do que a outra. Ela tinha terminado, há algum tempo atrás, ela tinha terminado todos os afazeres de casa, e armou uma rede debaixo de uns pés de árvore que tem no meu quintal, e estava descansando ali. E eu cheguei em casa, e tirei logo a minha roupa, vesti logo a bermuda e disse, aquela camiseta está pronta? Ela disse, não, tem aquela uma e aquela outra. Eu falei, não, eu gosto daquela. Ela saltou da rede e foi arrumar. Quando ela fez isso, eu disse, não, pode ficar aí, essa mesmo, eu vou com essa mesmo. Ela falou, de jeito nenhum, você vai com a camiseta que você gosta. E eu falei, não, fica aí, não vem, fica aí, fica aí. Eu vi ela descansando e eu disse que ela ficasse. Ela não aceitou, foi lá, preparou a roupa e eu vesti. Para mim, foi algo que marcou, porque eu agora não podia mais negar nada para uma pessoa que faz aquilo comigo. Uma pessoa que me assiste daquele jeito, eu não tenho como negar nada. Eu não tenho como agora
não satisfazer o desejo do coração dela quando eu posso fazer isso. E eu senti agora que a responsabilidade dobrou agora com ela. Eu tinha que observar quando ela queria algo e eu tinha que alcançar da mesma forma para ela. Foi algo que entrou como algo aqui dentro, assim, que entrou de repente dentro de mim. E dessa forma, eu vejo e percebo que ela tem buscado do Senhor o entendimento para cuidar de mim e da casa dela em tudo. E a forma que ela procede me levou a sentir com ela uma só carne. Sentir o cansaço que ela sente. Sentir a dificuldade que ela sente. A tal ponto de não me deixar quieto mais. De ter que fazer, agir para satisfazer ela naquilo que ela precisa. Então eu tenho vivido isso nesses últimos dias. Ser uma só carne é muito profundo. É sentir o que o outro sente, na carne mesmo. Quantas vezes eu fui dormir e eu não queria saber se ela estava cansada ou não. Eu não tinha nada a ver com a carne dela, eu tinha a ver com a minha. Eu não importava. E não adianta você querer fazer uma só carne com o teu marido ou esposa, se você não entender que você sente do mesmo jeito que ela. Tem que sentir da mesma forma. E deixar que o Espírito Santo então vai levar você a isso. A mulher, ela recebeu de Deus uma condição para administrar o seu lar, a sua casa, edificar a tua casa de tal forma que não fica em nada deficiente ou em relação ao homem, ou menor do que o homem, ou algo que é inferior ao homem. É no mesmo padrão. E a mulher recebeu de Deus a condição de fazer qualquer homem duro, qualquer homem de difícil, coração difícil, endurecido, se quebrantar diante de Deus e servir o seu lar como deve. Porque um dia eu estava caminhando com o Célio, e o Célio teve muito problema no lar dele, e ele então achava que o problema na casa dele era a esposa. Ela não convertia, ela era muito brava, ela não aceitava nada, e então criou muitos problemas para o Célio. E o Célio de vez em quando lá no início, lá quando ele conversava comigo, dizia: eu não aguento essa mulher é demais. E reclamando um dia para mim, e eu andando com ele na rua e disse assim: graças a Deus na minha casa eu não tenho problema. Ele disse para mim: porque o problema lá é você. Você que é o problema. Então você não vê quando você ofende a sua esposa, você não vê quando você magoa ela, mas você é que dá problema para ela. Eu sei o que ela passa com você. Ah, se a minha mulher fosse como a sua, nós vivíamos muito bem. Então eu era muito difícil de ser tratado. A minha conversão foi muito difícil. Eu não ia para a igreja de maneira nenhuma. Eu não ia à reunião, eu não queria aceitar Cristo de jeito nenhum e ser como os crentes eram, por causa dos testemunhos das pessoas. Mas eu não tinha mansidão nenhuma no meu coração, prontidão para Deus nenhuma. Ela tinha. Em casa, ela já era uma pessoa que tinha fé. Eu não tinha isso. Católico e tudo, mas eu não tinha. Não aceitava os princípios da fé no meu coração. Mas ela achou em Deus uma condição, um comportamento, o qual eu não resisti. O dia que eu fui batizado, que ela foi batizada, eu fui junto. O dia que nós andamos juntos daí. Sempre eu um pouco atrás em termos de fé. Sempre eu empacando, vamos dizer assim. Eu dizia: eu não vou mais ser, eu não vou mais orar, eu não vou mais ela. Vamos, porque Deus tem preparado para nós as coisas, Deus tem tudo sob controle. E ela sempre me levantando nesse posicionamento. E ela, de uma forma sábia, sem falar, sem ficar me agredindo com palavra e querendo me convencer, ela posicionava.
numa posição que não tem como. Exatamente como se eu tivesse que sair aqui nesse corredor e você fica de pé aí. Como que eu vou passar? A sua posição em casa é o que funciona com os filhos, com todas as pessoas. Os parentes, eles só vão se converter através da postura sua em Deus, do seu comportamento. Você impede a pessoa de ser desobediente a Deus, posicionando bem. É a sua postura, conduta no dia a dia. E foi isso que eu não consegui. Eu que era um homem muito irado, e agredia ela com palavras, ao ponto dela ficar calada, e eu disse: você não vai falar nada? Fala! Nem para discutir você não presta. Eu dizia para ela: vai ficar com essa boca fechada aí? Ela não respondia, ela ficava calada. E no dia seguinte ela fazia algo que me chamava a atenção. E eu descobri, então, que é assim como o nosso Pai trata conosco, o nosso Pai celestial. Deus, quando quer corrigir qualquer pessoa, Ele simplesmente derrama amor dele em você. Ele não vem nunca agredir ninguém. Ele vem com amor. E isso foi lição para mim, cuidar dos meus filhos e ter amigos dentro de casa e poder dizer que hoje eu tenho em volta da minha mesa as oliveiras. Os meus filhos, que um dia eu disse assim: isso não são oliveiras, são ortiga na minha mesa. Um dia eu disse isso, eu li na Bíblia e diz que os nossos filhos são oliveira em volta da nossa mesa. Eu falei isso: os meus não é oliveira, os meus são ortigas, que arde e que pinica na gente quando encosta. E hoje eu tenho filhos que são oliveiras na minha mesa, prazer, eles me dão todo dia, mas eu deixei de ser pai. Eu descobri que melhor é ser amigo. Eu deixei de ser aquele que põe lei, porque Deus não conseguiu também com lei fazer o seu povo obedecê-lo. Mas a graça veio, e todos nós somos salvos e podemos agradar a Deus pela graça. Então meus filhos vivem na condição da graça, e na minha casa não tem lei, porque quando eu ponho lei, eles transgridem mesmo. Mas quando eu sou amigo, eu não observo lei, eles vivem em alegria. Procuro ser amigo e dar liberdade. O Espírito Santo me ensinou a respeito disso. A liberdade não é abandono. Um tempo eu liberava meus filhos, porque eu não aguentava eles. E isso era abandonar os filhos, era deixar os filhos para que os outros criassem. A liberdade não é isso. Quando você torna amigo dos filhos, então você tem condição de passar para ele toda a sua vida no dia a dia. E se comportando com seus filhos, você sendo exemplo a cada dia, é impossível eles não seguir você. Então, uma só carne, viver como uma só carne, é muito profundo, mas não é difícil que nós vivemos isso. Eu não encontrei dificuldade. Por quê? Se teve alguma dificuldade, foi ela, de posicionar primeiro. Mas hoje eu posso servir minha esposa, e eu digo que nós temos uma vida onde tem fluído para os irmãos. Eu tenho ido a algumas casas de alguns irmãos e visto lá uma segunda Dalvina, uma mulher atenta, uma mulher que está seguindo exemplos de casa, por causa do testemunho de vida. E nós só podemos vencer testemunhando. E você, esposa, está na tua mão a direção do teu lar, a vida do teu marido. É você que tem tudo. Deus designou você e disse que a mulher sábia, ela edifica. Ela tem como edificar. A condição veio para você fazer isso. E se você usa da condição que Deus te deu, no amor, servindo sempre, porque Jesus disse que maior é aquele que serve. Se você servir e buscar entendimento do Espírito Santo a cada dia para você se posicionar
com teu marido. É impossível ele não se converter dentro de poucos dias. É impossível, porque o que nos falta é um entendimento. Talvez uma pessoa está do teu lado, o teu marido está do teu lado, e tão carente, e encontra você carente também, como que vai dar isso? Você tem que estar fortalecida no Espírito, na direção do Espírito Santo para servir. E eu fui uma pessoa dessa forma. E hoje o Senhor restaurou tudo isso e me deu entendimento, me ensinou a amar minha esposa e servir ela. E na condição que Deus tem me dado, na abundância de Cristo na minha vida, eu tenho sido procurado ser abundante com eles, da mesma forma. E tenho usado de um recurso que Deus nos deu para criar condição natural na nossa vida como recurso financeiro, que é a palavra. Quando eu não tenho dinheiro, eu tenho a palavra do Senhor, eu dou para ela a palavra e funciona. Eu falo e acontece. Falo para o meu filho e acontece. Eu tenho o Danilo com 17 anos e começou a trabalhar agora. E agora está começando a trabalhar na sua própria empresa, vamos dizer assim, no seu próprio negócio. E eu tenho dado para ele toda a condição para que ele comece a sua empresa. Como? Dinheiro não. Eu tenho dado a palavra de Deus. E ele tem começado na fé. Isso, vivendo o recurso do céu aqui na terra. A palavra do Senhor que cria. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada desse século. Precisa de Jesus, da pessoa, da instrução do Espírito Santo para ensinar você a lidar com as pessoas, com os filhos e com o marido. De maneira nenhuma você vai ter o que reclamar diante do Pai quando você chegar na eternidade por recursos deste mundo para que fosse convertida a sua família. Não, porque Deus já deu tudo. Mas como você vai fazer isso, eu não sei. Talvez a experiência da Dalvina pode servir para você. Eu sei que eu fui vítima do amor dela. eu fui buscado por Jesus na vida dela. Eu fui levado a sentir o que ela sente por causa do comportamento dela para comigo, que eu nunca ia chegar lá. Eu que era muito grosso, muito estúpido, eu não podia chegar lá, se não fosse o posicionamento dela, a condição, o comportamento de cada dia. E o Espírito Santo deu essa sabedoria, e quando o Espírito Santo se move, é impossível ninguém pode ficar sem o quebrantamento. Eu vou deixar que ela fala com vocês. Glória a Jesus. Tudo isso, Jesus é honrado nessa tarde, por todos nós, né? Pela obediência, o pouquinho que a gente tem obedecido ao Senhor, Ele tem dado vitória na nossa vida, né? Eu quebrantei na presença do Senhor para ser uma mulher sábia. Estou sendo a cada dia, não sou completamente. Somos falhos, mas à medida que a gente vai recebendo do Espírito Santo, né? Na oração em línguas, a capacitação vem do alto, o amor, né? Que suporta, que tudo crê, tudo espera, está em funcionamento nas nossas vidas. E o Senhor vai acrescentando as bênçãos dele sobre nós, na paciência e saber esperar o momento. Não é nós que fazemos nada, né? Não é por imposição nossa que o nosso marido muda, que o nosso filho muda. Não. É a nossa esperança naquele que morreu na cruz. Já nos deu essa vitória grande. Morrendo cada dia para nós mesmos, para agradar ao Senhor. E Ele vai só dando-nos presente. Vivendo em família, no amor de Deus. É como meu marido disse, Deus nos ensinou a nos amar no verdadeiro amor. Nós não amávamos, mas hoje é como aquela irmã disse hoje, né?
eu via Cristo nele, eu não via as maldades dele. Eu servia ele como ao Senhor. Então eu só poderia receber dele. E como estou a cada dia recebendo dele, que é a fonte que jorra para a vida eterna. Vocês que estão aqui, sabe que Deus quer dar esse presente para o seu lar, andar, ser alegre mãe dos seus filhos, ser alegres esposas com os seus esposos. Ouve o Espírito Santo, irmãs. Se entregue ao Senhor. Não faça aquilo que a tua alma está impulsionando, mas sim o que Deus dá no seu espírito pela palavra. Deixe ela tornar vida em você, como está sendo na minha vida. A vida do Senhor em mim. A luz do Senhor em mim. Ela vai ser vista. Todos vão ver e aproximar de mim por causa dessa luz. E de você também. Quantos lares hoje nós podemos alcançar Jesus? E as vidas estão sendo transformadas pelo nosso testemunho, que é verdadeiro, não é falso. É verdadeiro. Estamos cada dia sendo moldados pelo Senhor. Cada dia. Isso é tão bom. Saber que o nosso coração está aberto para aprender. Aberto para humilhar para Deus. Sermos humildes na presença do Senhor. Para que Ele nos exalte ao seu tempo. Seja humilde. Seja servas do seu lar. Tá bem? Espere e confie no Senhor. Que Ele já deu a vitória. Para todos vocês. Que Deus possa abençoar grandemente vocês, dando sabedoria, entendimento na palavra dEle. Para que vocês possam ter uma família abençoada. Como hoje nós temos filhos maravilhosos. Onde você pode ter comunhão com meus filhos, eles falam aquilo que eles praticam. Né? São filhos que nós aprendemos a criar, dando nosso testemunho. Nós fomos na frente, eles foram vendo, estão vendo, e cada dia está mostrando aquilo que Deus é neles. E vai sempre continuar. Porque dessa fonte nós não deixaremos de receber, que é Jesus. Amém? Que Deus as abençoe. Meu marido diz tudo já. Eu só tenho a agradecer ao meu Senhor por tudo que tem feito na minha vida. E que tem feito também na de vocês. E vai continuar fazendo. À medida que nós iremos entregando a Ele. Morrendo para o nosso eu, nosso querer, nossa alma. E vivendo para o Senhor. Para agradar a Ele. Dia após dia, hora após hora. Amém? Deus a abençoe. Aleluia, Jesus. O Senhor nos deu o Espírito Santo para que por Ele pudesse ser revelado Jesus para nós a cada dia. E Ele tem o prazer de fazer você entender passo a passo do que está acontecendo no seu dia a dia, de como tratar com todos no seu lar. E Ele quer que você se entregue ao máximo a Ele. Se entregue ao máximo de tempo a sozinhos, só em casa, orando, meditando na palavra. E Ele vai fluir no teu coração, de tal forma que ninguém que está em volta de você vai resistir ao amor que você tem guardado. E talvez você não descobriu. O nosso coração tem bastante amor para ser distribuído. Mas às vezes nós não percebemos esse amor. Ele fica guardado. E nós damos ocasião à nossa alma, ao nosso sentimento, aquilo que nós sentimos no momento, no impulso. Mas Deus quer que você abra o teu coração e despeja o amor que tem, que já está no teu coração, por aqueles que estão em volta de você e que agride muitas vezes você, por não receber um pouquinho do teu amor. Oh Pai, nós te damos louvor, Pai.
Nós rendemos diante da Tua palavra, diante do mover do Teu Espírito, Pai, para engrandecer o Teu nome e agradecer a Ti, porque encheste o nosso coração com Teu amor. Desde o princípio o Senhor nos criou, Pai, para amar, para servir. Pai, muito obrigado por Tua glória, Pai, que está sobre nossas vidas. E o Senhor nos ensinando a cada dia, Pai, a servir no nosso lar. O nosso lar ser um exemplo de vida. O nosso lar ser o testemunho de Deus vivo aqui na terra. Oh, Senhor, para que esse mundo veja que não há outro Deus além de Ti, que o Senhor é Deus no céu, Deus na terra, que reina sobre tudo e sobre todos, Pai. Eu Te dou louvor, Pai, pela conversão, Pai, das famílias desses irmãos que estão aqui, pela sabedoria que o Senhor derrama em cada coração nesta tarde, Pai, através do Espírito Santo, fazendo com que, Senhor, as famílias possam testificar do Teu poder, da Tua glória nessa terra. Te agradecemos, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém.
do nothing for you. He gives the grace while we give him all the glory. Hallelujah. A dab a day will do ya. So sing with the swing, with the inspired flow. When your father's always home to pick you up and fill you up with the fire and his Holy Spirit. So be inspired. happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. That was a happy day. Oh, a happy day. Oh, a happy day. When Jesus walked. Oh, when Jesus walked. When my Jesus he walked. He washed my sins away. That was a happy day.
happy day. When Jesus walked. I said when he walked. When my Jesus walked. He washed my sins away. That was a happy day.
Para saber mais, acesse www.verdadeviva.org.br. Envie sua dúvida, sugestão ou pergunta para o e-mail ministerioverdadeviva@gmail.com ou ainda por carta para a Caixa Postal 51, CEP 30161 970, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefones 31 3482 1919, 3482 1879, 3482 7729.